Vote no 22. Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 7 de setembro, feriado nacional. Você sabe o que se comemora nesta data? Estamos a exatamente um mês das eleições municipais. No programa de hoje, veremos que a data histórica de 7 de setembro tem uma relação direta com a Ouro Preto que iremos construir no próximo dia 7 de outubro, votando em Dr. Dimas e Guido. Eu acredito na liberdade. Eu acredito em Dr. Dimas. Agora é 22, é votando pra valer. Dr. Dimas melhorando a cidade pra você. Agora é 22, é votando pra valer. Dr. Dimas melhorando a cidade pra você. Dr. Dimas é atitude no social, honestidade e tem competência. Vamos juntos para vencer. Agora é 22, é votando pra valer. Dr. Dimas melhorando a cidade pra você. Agora é 22, é votando pra valer. Dr. Dimas melhorando a cidade pra você. Normalmente aproveitamos o feriado para descansar, viajar, curtir a família. Enfim, é um dia em que nos sentimos livres. Mas o que significa agir com liberdade? Liberdade para mim é poder andar com tranquilidade nas ruas, poder passear com a família, né, ter festas e eventos com segurança. Isso para mim já é um certo tipo de liberdade. Come o que quer, bebe o que quer, vai aonde quer, e outras coisas mais. E vim, né, trabalhar, fazer bem para a saúde. Agir com liberdade é ter leveza na alma e tranquilidade no coração. Há pouco mais de 40 anos, o Brasil vivia sob forte repressão militar e talvez as novas gerações não valorizem a liberdade como deveria ser valorizada. É por isso que em cada atitude, cada voto, cada fala, cada ir e vir, nós temos que lembrar que muitas pessoas já lutaram para que estivéssemos nessa fase da democracia. É por isso que Dr. Dimas e Guido valorizam a liberdade como peça fundamental em nossa administração. Agir com liberdade significa responsabilidade. A liberdade é um bem fundamental em nossa vida. É importante respeitar as diferenças. No cenário político, agir com liberdade significa agir com consciência, respeitando o direito das pessoas. Significa ser cidadãos. O 7 de setembro é um dia que tem estreita relação com a liberdade. Foi a partir dessa data, no ano de 1822, que o Brasil ficou independente de Portugal e passou a construir sua própria história política. Desde então, avançamos na tentativa de construir um país mais justo, independente, com liberdade política e de expressão, estabilidade democrática e respeito aos direitos humanos. Hoje comemoramos 190 anos do feriado, né, da proclamação da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822. Bem, sobre esse assunto poderíamos discorrer aqui o dia inteiro, mas vamos recortar um tópico que eu acredito que seja importante. Pensar, né, nesse momento, nesse processo, enquanto o momento da construção, né, da identidade do povo brasileiro. O que é ser o brasileiro? Acho que a primeira questão que vem à tona é essa nesse momento, né? Até então éramos portugueses, nativos, né? E a partir desse momento buscamos construir o conceito do que é ser brasileiro. Então, dentro dessa perspectiva, dessa ótica, é interessante a gente pensar que o processo de independência, ele de fato, ele não começa e termina em 1822, mas ele ainda é um processo permanente, um processo que tem a sua continuidade no tempo, né, e no espaço. Pensando nos dias atuais, a gente tentar observar quais são as demandas da nossa geração, que nos permite então afirmar que dentro da nossa
né, a atual conjuntura, né, no Estado democrático de direito, as eleições e o processo democrático é uma das formas da gente manifestar, né, esse conceito que começou a ser trabalhado e ser construído, que é o que a gente convencionou chamar de liberdade. Então a liberdade consiste também nesse processo contínuo, histórico, né, de buscar através do voto, conhecer sobre a história do nosso povo, conhecer sobre a história do nosso país, né, e buscar sempre o melhor dentro do possível, né, que a gente possa escolher. Hoje, as eleições municipais se dão de forma muito mais organizada e democrática. A liberdade está vinculada ao exercício da cidadania, ou seja, à participação efetiva na sociedade, ao direito de ter vez e voz junto aos representantes governamentais, à possibilidade de fiscalizar os órgãos públicos e cobrar transparência na gestão. E você, sabe o que significa cidadania? Como você exerce o seu papel de cidadão? O que é cidadania para você? Como você exerce seu papel de cidadão na sociedade? Ter oportunidade de emprego, né? Saúde, educação, isso para mim seria cidadania. Trabalhando, votando. Estar livre e poder opinar com as condições de onde vivemos. Um governo cidadão é aquele que contribui para o crescimento de toda a sociedade, amplia as ofertas de trabalho, melhora a saúde, a educação, preserva a natureza, cuida da cidade e das pessoas. Um governo assim só é possível se contar com a participação da população. É um governo feito com a coletividade e não de pessoas que se deixam levar pelos acontecimentos e ficam reclamando sem fazer nada para mudar. O governo que queremos para Ouro Preto, com a gestão de Dr. Dimas e Guido, é um governo de coragem. Dr. Dimas é uma pessoa que sabe cuidar bem, muito bem das pessoas que o cercam, porque é um homem de diálogo, é um homem de consenso. Ele vai administrar com o grupo, ele vai administrar conversando, ele vai respeitar todos aqueles órgãos representativos da população. Aqui a complexidade é muito grande dos problemas, então é necessário dividir tarefas, buscar consenso, e Dr. Dimas é de fácil acesso. A liberdade é exercida juntamente com a cidadania. Essa é Ouro Preto que Dr. Dimas e Guido querem construir. Uma cidade livre com uma população envolvida nos debates públicos. Para que a liberdade de expressão seja realmente valorizada numa administração pública, vamos colocar em prática o orçamento participativo, onde cada comunidade, cada bairro, cada distrito poderá expressar a vontade que deseja em obras, em melhorias, em modificações que muitas vezes não são ouvidas pelo poder público. É através dessa participação direta, dessa democracia com participação efetiva da população que faremos nossa administração pública. Uma administração pública pautada principalmente na liberdade, na valorização da opinião de cada um. Nossa proposta de governo é feita vislumbrando novos tempos para Ouro Preto. Queremos construir uma cidade livre, democrática, onde as pessoas não tenham medo de falar, onde cada um possa expressar sua opinião sem medo de perseguições. Só conseguiremos isso com a tolerância e respeito às diferenças. Vamos fazer uma renovação política em Ouro Preto e construir uma cidade baseada na paz. Vote 22. 7 de setembro, um marco para a independência do Brasil. 7 de outubro, um marco para a liberdade, para a renovação política de Ouro Preto com Dr. Dimas e Guido. Junte-se a nós. Vamos construir uma cidade politicamente ativa. Conheça as propostas da coligação Compromisso e Juventude com a Força do Povo. E curta nossa página no Facebook. Eu acredito em Dr. Dimas. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Eu acredito.
O 7 de setembro para nós hoje é um marco que, infelizmente, muitos políticos esquecem que 7 de setembro é uma data que eles deveriam valorizar e dar valor ao povo do país. Eu acredito por muitas razões. Dr. Dimas participou de uma reunião com moradores de Engenho d'Água no último domingo em um verdadeiro exemplo de cidadania. O encontro aconteceu na Associação dos Moradores e teve como objetivo debater os problemas que existem na comunidade. Os moradores levantaram questões como drogas, saneamento básico, agricultura familiar, educação, saúde e melhorias na estrada. Dr. Dimas respondeu a todas as perguntas, enfatizando seu compromisso de melhorar a política de obras do município, um dos maiores problemas hoje na região. Nós temos tido obras de péssimas qualidades. Não tem uma fiscalização das obras, ninguém fiscaliza, as pessoas fazem as licitações, não vai ninguém para fiscalizar o que está acontecendo. E essa escola aqui, se você colocou agora que foi pintada, arrumadinha, bonitinha, tá bonitinha mesmo se pintada e tal, mas desde quando nós viemos aqui em 2000, não sei quando, 2000 e pouco, para tentar fazer com que isso houvesse melhor, trocar as portas, trocar as janelas, até então não foi feito não. Então as nossas obras têm que ter melhor qualidade, não só de obras tipo casas, mas as obras mesmo de calçamento, de esgotamento sanitário, de tudo, a rede pluvial que se faz 2, 3 vezes, tá certo? Então a rede de água você começa, para e faz de novo. Então não tem como ser diferente. Ou a gente muda toda uma política de obras do nosso governo, ou não tem jeito. E nós vamos mudar isso, porque não dá para ficar como está não. A nossa política de obras é diferente. É ter pessoas qualificadas para fazer, ter uma licitação séria para se fazer isso e cumprir e fiscalizar essas obras. Fiscalização pelo poder público mesmo, da prefeitura, e também eu acho que cabe também até a Câmara de Vereadores fiscalizar também um pouco dessa parte das obras, né? Eu acho que isso não tem deixado de ser feito, mas é importante a gente vá mais à frente nesse sentido. Então as obras realmente é complicado, não é só a estrutura física, não é tudo. Feito 2, 3, 4 vezes. Domingo, dia 2, foi dia de visitar a Serra do Siqueira e seus moradores. Em uma caminhada com seus apoiadores pela comunidade, Dr. Dimas passou pelas casas e conversou com as pessoas. Em seguida, foi a São Bartolomeu, onde também realizou uma caminhada visitando os moradores. Dr. Dimas.